Bom dia. Tudo bem? Amém. Graças a Deus. Sem muita demora, vamos iniciar a nossa aula de angiologia e vamos orar ao Senhor, pedir direção para termos o esclarecimento do Senhor na nossa vida, no nosso coração. Pai bendito, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. E obrigado porque o Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos. E queremos lhe pedir que o Senhor esteja ajudando o nosso entendimento para estarmos absorvendo o maior conteúdo possível e também aplicar em nossas vidas e ensinar aqueles que não sabem, Deus. Pai bendito, eu peço essas bênçãos ao Senhor, também lembrando daqueles irmãos que porventura não estão aqui ou estão a caminho, que o Senhor esteja abençoando os mesmos, para que eles possam, ó Deus, numa próxima oportunidade, estarmos juntos aqui, louvando ao Senhor e também aprendendo da Tua Santa Palavra. Abençoe Teu pequenino servo, que capacita das Tuas misericórdias, e ajude-nos, ó Deus, mais uma vez eu te peço, a entendermos as Tuas verdades. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, angiologia. Semana passada nós falamos sobre a definição de angiologia. Então a gente falou sobre a definição, o que é anjo. Lembra o que é anjo? A palavra anjo? Mensageiro, isso mesmo, mensageiro, né? Então, a palavra anjo, tanto no hebraico, tanto no grego, é traduzida para mensageiro. Existência de anjos, a gente viu que os anjos existem, a gente viu que Jesus falou sobre os anjos, os apóstolos falaram sobre anjos, a gente discutiu sobre anjo da guarda, teve até uma divisão aqui de grupos para a gente fazer uma dinâmica. Então a gente viu a questão de anjo da guarda que não existe, não tem texto na Bíblia que consiga sustentar a existência de anjo da guarda. E aí a gente vê que nesse período, que nós estamos no período da igreja, os anjos estão louvando a Deus e tem aquela guerra, aquela batalha espiritual que os anjos travam com os demônios, né? Os anjos caídos, que nós vamos ver, então, os anjos caídos ainda, provavelmente semana que vem, ou na última semana, nós vamos ver os anjos caídos, tá bom? A quantidade de anjos, então, são muitos e muitos anjos, milhares de milhares, né? Nós vimos semana passada, encerramos nesse assunto, e hoje nós vamos começar com a habitação dos anjos. A habitação dos anjos. Então, é importante nós sabermos qual é a habitação dos anjos, porque aí a gente vai conseguir interpretar corretamente os textos que falam sobre algumas coisas polêmicas, sobre alguns assuntos polêmicos sobre os anjos, tá bom? Aonde os anjos habitam? Habitam nas esferas espirituais. Tá? Então, eles habitam nas esferas espirituais. Nós vamos ler aí Marcos 13:32 e Gálatas 1:8. Marcos 13:32 e Gálatas capítulo 1, versículo 8. Então, diz assim, Marcos 13:32. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, senão os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, os anjos estão no céu, nas esferas celestiais. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Tá bom? Então, aqui a gente vê que os anjos, eles habitam no céu. Ok?
Muito bem. Pendência da aula anterior. Nós temos uma pendência. E essa pendência, eu vou ser honesto com os irmãos. Semana passada, a minha resposta não convenceu nem a mim. Tá? Então, tanto que no final da aula, o irmão Roberto falou, olha, questione, porque aí você vai fazer o professor se aprofundar nos assuntos. Então, para mim, ficou uma pendência. E essa pendência foi o Salmo 91. Tá? Então, foi o Salmo 91. Abre aí no Salmo 91. Eu respondi corretamente, mas ainda não com a profundeza que eu queria passar a resposta para os irmãos. Então, para mim, ficou uma pendência e eu quero trazer aí com os irmãos. Então, Salmos 91. Não vai ser uma mensagem, vai ser um estudo textual, tá? Então, a gente vai fazer um estudo textual desse texto e interpretar o texto como deve ser, tá bom? Como deve ser, a gente vai fazer uma homilética aqui na prática, né? Uma homilética, uma interpretação do texto bíblico na prática. Então, qual é o contexto do Salmo 91? Qual é o contexto do Salmo 91 aí? Deus, o salmista, ele está falando da proteção, né? Olha lá, ele está falando sobre a segurança e sobre a fé, tá bom? Então, o contexto é sobre a segurança e fé. Tanto que ele carrega do Salmo 90, o 91 com o mesmo assunto. Então, associado ao Salmo 90, o salmista canta um nobre hino de fé. Então, ele está ali falando sobre fé. Acho que até aí está tranquilo essa interpretação. Nós vamos ler os textos, tá? Então, aqui primeiro eu estou trazendo aqui o contexto. O oráculo profético no final do Salmo, ele acrescenta uma nota de autoridade à confiança expressa através de todo o Salmo. E o que é oráculo? O que é oráculo? Anote aí que essa é para a gente enriquecer o nosso vocabulário, tá bom? Oráculo é resposta de Deus, resposta divina a uma oração. Então, o oráculo, a palavra oráculo é resposta divina, tá bom? Então, qual é a resposta divina que nós encontramos no final do Salmo 91? Que Deus protege, que Deus guarda, que Deus ele tem um lugar para nós, seguro. E nós vamos ver aqui na interpretação, aqui no nosso exercício, tá bom? Olha lá o que diz o texto no versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Vamos interpretar aqui de forma bem minuciosa. A gente vai trazer os detalhes, tá bom? Então, o que habita no esconderijo do Altíssimo, esse cara que descansa à sombra do Onipotente, quem é o Onipotente? É Deus, né? Ele diz ao Senhor, e Senhor aqui em maiúsculo, na nossa tradução, é o nome de Deus, tá? É o pentagrama. Quando está Senhor, o maiúsculo, desse jeito que está na nossa Bíblia, significa o tetagrama, que é o nome de Deus impronunciável, tá bom? Então, é Jeová em outra tradução. Se pegar a tradução do Novo Mundo, que é a Igreja dos Testemunhos de Jeová, vai estar escrito lá Jeová, tá? Então, toda vez que encontrar Senhor com letra maiúscula, representa a Deus, né? O nome de Deus impronunciável. Então, esse cara que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, descansa à sombra de Deus, ele diz que o Senhor é o meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. A confiança em Deus, ela é muito importante, e o salmista já começa falando isso, que aquele que habita no esconderijo lá, ele confia em Deus. Agora, olha só que interessante, eu quero trazer aqui a questão do meu refúgio e meu baluarte. É a segurança daquele que confia completamente em Deus.
Quem confia completamente em Deus, ele não se desespera. Ele não tem depressão, não fica deprimido pelos assuntos, porque ele sabe que está no controle de Deus. Tá? Ele sabe que está no controle de Deus. Então ele confia completamente. Eu já disse aqui sobre a história do menino, inclusive que eu fiz essa ilustração numa mensagem. Peguei uma criança do auditório, coloquei em cima da mesa, tá? Coloquei em cima da mesa aqui na frente. E aí eu falei, olha, pula aqui que eu vou te pegar. E a criança, o que ela fez? Pulou e eu peguei. Essa atitude da criança, o que representa? Confiança total. Porque ela sabe que vai pular e o adulto que pediu para pular vai segurar. Geralmente o pai, né, hoje é dia dos pais, o pai brinca muito, né? Pega a criança, fica jogando pro alto, a mãe fica brava, né? A mãe fica brava quando o pai fica jogando a criança pro alto. Mas porque a criança está ali toda inocente confiando no pai. Aí fala, não, mas aqui a criança vai virar o bucho, não sei o quê. Tem um monte de história dessa, né? O pessoal mais das antigas como a gente aqui, como eu, né? Posso dizer de mim assim? O irmão Walter, que também é da antiga, né? Já completou aí muitos anos de casado, né? Então, a gente ouve muito isso, né? Mas a confiança em Deus, nós temos que ser como essas crianças que confiam plenamente, né, no Pai. E o nosso Pai é Deus, é o Senhor. Então, Ele tem o melhor para nós. Ele não vai deixar a gente cair de forma a nos machucar, sem, inclusive, até um propósito. Eu acredito dizer que tudo tem um propósito. As coisas ruins da nossa vida têm um propósito, as coisas boas também têm um propósito, tudo tem um propósito. Então, aquela dificuldade que você passou lá atrás te fortaleceu a passar por outras dificuldades depois que você viu que, olha, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não conseguiria ter sabedoria para passar por essa outra coisa. Então, é isso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem segurança total, confia plenamente, completamente em Deus. E olha que interessante, esconderijo. Algumas outras versões diz lugar secreto. Tem até música aí que fala, né, sobre o lugar secreto, onde eu me escondo, um lugar secreto, não sei o que lá, é baseado nesse texto. Então, a tradução melhor é melhor do que lugar secreto, né, para o esconderijo. Por quê? Porque seu significado faz paralelo com o conceito de sombra. O esconderijo, você está à sombra de alguma coisa. Quando você se esconde, você está à sombra. Então, esse é um contexto onde essa é a melhor tradução. E olha só que interessante a palavra no original que eu quero trazer para vocês. Então, a palavra no original é seter. Tá? Então, no hebraico, seter. E uma das traduções para seter é cobertura. Tá? Então, o esconderijo, uma das traduções é cobertura. Então, poderia colocar aqui, o que habita coberto, né? O que habita coberto pelo Altíssimo, seria uma tradução também que não estaria errado, por conta da palavra no original que foi traduzido. Então, aqui a gente pegou a primeira parte do versículo, do capítulo 91, entendemos o contexto, entendemos quem é e o que está fazendo para dizer ao Senhor que Ele é seu refúgio e seu baluarte. Ok? Eu acho importante a gente entender todo o contexto para a gente chegar no versículo 11. Porque não adianta eu pegar o versículo 11 isoladamente e tirar uma doutrina de anjo da guarda, tá bom? Então a gente tem que entender o contexto geral. Versículos 3 a 8. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Quem livrará? O Senhor Jeová, né? O Altíssimo, o Onipotente. Então, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás
no terror noturno, nem na seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Que texto maravilhoso. Mas a gente tem que entender. Geralmente a gente pega aqui, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, né? Aquela coisa de fortalecer. Mas olha só que coisa profunda que temos nesse texto. O Talmud, o que é o Talmud? Vocês conhecem o Talmud? O Talmud, ele é um dos livros básicos da religião judaica. Assim como a Torá, tem o Talmud. Tá bom? Então o Talmud sugere que o Salmo seja usado no caso de ataques demoníacos. Tá? O Talmud sugere isso. Por que eu estou falando do Talmud? Porque aqui está totalmente dentro da cultura judaica, esse salmo. Tá? Ele está totalmente dentro da cultura judaica. Se trata de Antigo Testamento. Totalmente imerso na cultura judaica. Então, eu não estou falando que o Talmud aqui é inspirado, mas é a cultura, religião, né? a base da religião judaica. E a religião cristã, ela se confunde muito com a judaica, né? Cristã judaica tem muitos laços, tá bom? Agora sim, olha aí. Pois ele te livrará e cobrir-te-á. O que isso quer dizer? Então tem a ideia de proteção aqui que está ampliada para incluir os muitos atos do cuidado providencial, além do livramento ativo. Deus nos livra a todo momento. Amém? Deus nos livra a todo momento. Eu disse aqui há uns domingos atrás sobre um livramento que eu tive. Na verdade não foi um, mas foram 2 em questão de meia hora. Eu estava me retirando aí para uma viagem de final de semana. Um dia eu fui viajar, fui fazer um bate-volta, tá? E aí a gente saiu de Indaiatuba e falei, eu não tô a fim de ir pela Bandeirantes e ficar pagando um monte de pedágio. Vou pela Castelo. E aí peguei e fui sentido Sorocaba. Ao passar ali por Salto, tem um entroncamento, um viaduto que os carros entram ali, né? E logo ali naquele viaduto, perto da IP, não sei se você conhece a IP lá da região de Salto ali, e aí já veio um carro saindo sem dar seta, sem nada, e eu estava vindo aqui na minha velocidade. O que aconteceu? O cara entrou sem seta, se eu continuasse eu ia bater nele. O que eu fiz? Joguei para a esquerda, mas na esquerda vinha vindo um Celta que parecia um foguete. O Celta passou do meu lado esquerdo, o carro que entrou sem dar seta ficou do meu lado direito, eu fiquei parecendo uma moto. Eu acho que a Tracker ela virou uma moto. Deus protegeu de uma forma que nenhum dos 2 carros atingiu o carro que eu estava dirigindo. O carro virou uma moto, eu fiquei no meio dos 2 carros. Eu vi a mão de Deus ali, muito forte naquele momento. E lá na frente, já chegando lá para o lado, depois de Itu, a mesma situação. Um carro saiu de trás, foi um Onix que saiu de trás de uma carreta sem dar seta. E aí Deus protegeu ali que a gente também não atingiu na traseira daquele Onix. Então eu vi em questão de meia hora a mão de Deus muito forte protegendo. O livramento ativo de Deus existe, irmãos. Deus está nos protegendo. E se acontecer alguma coisa, Deus está no controle. Deus está no controle. Nada acontece sem a permissão de Deus. E naquele momento Deus falou, não, vocês têm que ficar sãos. Estava eu e a família no carro, né? Então, quando o salmista fala aqui que Deus, né, que a gente viu aqui que Deus, Jeová, livrará do laço do passarinheiro e cobrir-te-á, ou seja, nos cobrirá
com as suas penas, ou seja, com aquele cuidado. Como é que é a galinha? A galinha, quando nasce os pintinhos, ela coloca os pintinhos tudo embaixo da pena. Então essa é uma alegoria, tá bom? Uma alegoria mostrando da proteção divina. Mas vai muito além disso aí. Olha aqui, ó, como eu falei do Talmud, que esse salmo era usado aí em caso de ataques demoníacos. Olha que interessante, terror noturno. Terror noturno talvez se refere a Lilith, o demônio da noite. Então talvez ele está se referindo sobre isso, que Deus, ele protege do demônio da noite. E tem mais. Talvez também a seta que voa de dia, talvez descreva os ardis dos demônios perversos. Uma pergunta que me fizeram no exame foi a seguinte, que eu afirmei que anjo da guarda não existe. Eu afirmei, tá? Eu afirmei baseado na convicção e no conhecimento da palavra de Deus. E aí um pastor me perguntou, tá, se anjo da guarda não existe, e os demônios? Os demônios são anjos caídos, ok? São anjos caídos. E esses demônios perversos, eles assolam. E estão aí. Porque eles foram lançados por terra. Na terra. Eles foram lançados. A gente vê lá em Ezequiel 28. Ezequiel 28 a gente vai estudar, provavelmente semana que vem, Ezequiel 28. Entendendo qual é a trajetória de Satanás, o início e o que aconteceu com Satanás e os anjos que seguiram os seus passos. Ezequiel 28. Se você quiser ler em casa, porque aí semana que vem a gente vai falar sobre Ezequiel 28, tá bom? Então, Deus é o chefe, o chefão. Então a gente vai ver a história do chefão semana que vem, tá bom? Talvez, então, essa história da seta que voa de dia provavelmente são demônios perversos, baseado no contexto judaico, tá? No contexto judaico do Talmud. Peste que propaga nas trevas. Talvez também tenha afinidade com o demônio Nantar. Esse é um outro demônio também muito conhecido na cultura judaica e no contexto da época que o Salmo foi escrito, tá bom? Na época que o Salmo foi escrito. Também falando aqui, então, do demônio da noite, dos demônios perversos, e essa peste que propaga nas trevas, o demônio Nantar, e mortandade que assola ao meio-dia, também talvez se refira a um demônio que só tinha um olho, também mencionado na tradição rabínica. Então, entende a questão profunda do Salmo, que não dá para a gente ficar somente ali no português e ler aquilo e basear o conhecimento somente ali? A gente tem que buscar todo um contexto, toda uma história para poder entender. E isso que a gente não chegou no versículo chave, que é o versículo 11, que a gente quer entender, tá bom? Laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Que Deus livrará do laço do passarinheiro. Uma referência às armadilhas feitas pelos adversários. Salmos 124:7 também fala a mesma coisa, que Deus livra do laço do passarinheiro, que são as armadilhas. E nós estamos cercados de armadilhas. E Deus tem livrado nós das armadilhas. Amém? Deus tem nos livrado dessas armadilhas. E aí, a peste perniciosa, literalmente, morte de destruição, talvez se referindo a uma morte violenta. Que Deus, ele nos protege do laço do passarinheiro e da morte violenta. Mas protege quem? Lembra do primeiro versículo? Quem Deus protege dessa forma? Aquele que confia
literalmente de confiar mesmo, né? Se entrega. Olha lá, vamos voltar um pouquinho? A segurança daquele que confia completamente em Deus. Então, aquele que confia completamente em Deus, Deus livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, da morte violenta. Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um propósito. Eu vou falar de mim. Posso falar de mim, Ricardo. Eu nasci num lar cristão. Minha mãe casou na Igreja Batista Bíblica. Eu cresci, aos domingos eu estava lá. Então eu era aquela criança que ouvia a mensagem e tinha o apelo, eu levantava a mão. Todo domingo eu estava na frente lá. Na minha adolescência, eu acabei desviando do caminho do Senhor. Desviando do caminho do Senhor. Tá? E aos 17 anos eu sofri um acidente de moto. Com uma moto semzinha, uma Dream. Sofri um acidente de moto, fiquei internado em coma. Os irmãos já conhecem a minha história. Deus tinha um propósito. Eu sabia o caminho, estava fazendo errado, mas Deus não permitiu que eu morresse, porque os médicos desenganaram o Ricardo. Esse aí não vai sobreviver, porque fiquei feio. Eu tenho uma cicatriz na cabeça aqui que foi do coágulo no cérebro. Meu capacete saiu, me arrebentei. Eu ainda tenho dificuldade de memória, de memorização, devido a essa situação. Quando eu saí do hospital, eu não conseguia andar em linha reta. Não conseguia andar em linha reta. Eu perdia totalmente a coordenação motora. Não conseguia escrever. Não conseguia falar. Eu falava muito lento, muito devagar. A minha mãe diz que eu sou uma outra pessoa depois do acidente. Na questão total, de tudo. Da personalidade, tudo mudou depois desse acidente. E aí, depois de um tempo, eu ainda permaneci longe de Deus. Depois de um período, eu voltei para a casa de Deus e aí eu me dediquei. E aí a gente está nessa vida que vocês já sabem. Teve um propósito. Deus livra, porque Deus ele é onisciente. Deus sabe o dia que você vai morrer. Deus sabe aquelas ações que você vai ter até o término da sua vida. Você não sabe, mas Deus sabe. E Deus tem um propósito na sua vida, por exemplo. Eu poderia aqui dar aquela pentecostalizada e usar essa situação e falar, olha, Deus tem um propósito, Deus quer te usar. A gente não precisa disso, porque a gente sabe que Deus quer usar cada um de nós. Amém? De cada um de uma forma. Porque o corpo de Cristo, ele tem multitarefas. E Deus não permitia. É porque Deus tem um propósito. Se você tivesse morrido lá, você não ia poder testemunhar, não ia poder anunciar o evangelho. Do seu jeito, da sua personalidade. Deus nos usa onde nós estamos, com a nossa personalidade, com os nossos trejeitos. Nós somos indivíduos totalmente diferentes uns dos outros. O contexto que eu vivo é diferente do contexto de A, B ou C, mas Deus nos usa nos contextos onde nós estamos inseridos. Né? Então, fique feliz, porque Deus é contigo. Deus é conosco, amém, irmãos? Deus é conosco. E aí, lembre-se, aquele que confia em Deus tem esse livramento. Deus livra. Um Deus livra.
E esse Deus não é qualquer Deus. É Jeová. É o Deus criador dos céus e da terra, dono de tudo. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa forte, fantástica. Olha só que realidade bíblica. Mas nós vamos chegar lá. 9 a 13. E aí nós vamos encontrar aqui, vamos falar sobre o versículo 11. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Quem é que diz que o Senhor é o meu refúgio? Aquele que confia completamente em Deus. Que entende que Deus livra, que entende que a batalha espiritual existe e que Deus livra dessa batalha espiritual. Tá? Deus nos livra nessa batalha espiritual. Lembra que Paulo falou sobre a batalha, que a nossa luta não é contra a carne, contra a carne, mas é contra as potestades, os demônios. Mas Deus, ele tem ali, nas hostes celestiais, na região celestial, os anjos e os demônios, eles travam uma guerra. Aí sim a gente pode falar dos ministros de Deus a servir a humanidade. Eles são ministros que servem a humanidade, os eleitos, aqueles que são de Deus. Então, pois disseste o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, alcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Vamos lá. Aqui, o salmista está falando sobre a recompensa divina. A recompensa divina. A recompensa de Deus. Então, o salmista, voltando ao seu tema principal, que foi no versículo 8. Qual que é o versículo 8? Está com a Bíblia aberta? Lê o 8 aí para a gente. Então vai ver a destruição dos ímpios, né? Com os teus olhos, com os teus feitos. Então, o salmista, então, ele volta ao tema principal, que é a proteção de Deus para aquele que confia no Senhor. Confia no Senhor. Muitas vezes nós temos essa tendência de repente, não confiar, sabe? Confiar desconfiando. O que é confiar desconfiando? Não confiar. Ou confia ou não confia. Ou confia ou não confia. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O Senhor é quem protege dos perigos da vida. Como eu disse aqui, um testemunho que eu dei aqui do livramento do acidente. Foi Deus que protegeu. Deus que protege. Para algum propósito, eu não sei porquê, mas Deus protegeu. Deus protegeu. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Segundo a tradição judaica, olha que interessante, segundo a tradição judaica, cada homem tem 2 anjos que o assistem durante toda a vida. A tradição judaica acredita que existem 2 anjos para cada pessoa, por toda a vida. Tradição judaica. Lembra-se que a gente está falando de judaísmo, estamos falando do Antigo Testamento, estamos falando de Salmo, que está totalmente enraizado no judaísmo, por isso que o salmista escreveu isso. Mas baseado nesta ideia, nós temos que entender que a Bíblia, ela interpreta a si mesma, e a Bíblia, num contexto geral, a gente não encontra nenhum texto afirmando que o crente tem anjo de guarda. A gente não vê Paulo falando, por exemplo, de anjo de guarda. A gente não vê. São poucos os versículos que falam, e todos os versículos que falam de anjo de guarda, estão no Antigo Testamento. Ah, mas Ricardo, em Mateus tem lá
Em Marcos tem, em João tem, mas sempre antes da morte e ressurreição de Cristo. O testamento, quando muda o testamento? Quando o testador morre. Tá? Então a gente tem que entender isso. E Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos, os anjos trabalharam. Lembra que a gente viu sobre Atos, que o Atos é um livro transitório, é um livro de experiências, que o livro de Atos não é um livro doutrinário. Mas após ali Romanos para frente, a gente não vê nada, nenhuma instrução de Paulo, por exemplo, falando para orar para anjo guardar. A gente não vê. Mas por que acontece essa bagunça em nossa cabeça? Por conta da tradição, por conta da colonização do Brasil, que foi colonizado pelos católicos, e o católico ensina que nós devemos, que as pessoas devem buscar a proteção de anjo, aí fala vários anjos, anjo Miguel, anjo, um monte de coisa, mas sempre fora do contexto, tá? Então, existe essa coisa cultural e que nós devemos voltar à Bíblia. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Nós devemos voltar à Bíblia e questionar por que isso. Não é somente as outras religiões, mas a nossa também, por que fazer isso? Então, questione e estude na Bíblia. Lembra que antes o anjo aparecia, anjo trabalhava no Antigo Testamento. Lembra disso? Os anjos apareceram a José, apareceram a Maria, apareceram um monte de gente. Apareceram a Daniel, né? Os anjos trabalharam efetivamente no Antigo Testamento. Antigamente, os anjos trabalhavam, então era isso que eles tinham como tradição. Tanto que eles não acreditam no Novo Testamento. Então, eles estão baseados ainda na Torá, no Talmud. Os judeus que não são messiânicos, que não creem no Messias de Israel, Jesus Cristo, eles estão no Antigo Testamento, eles não creem no Novo Testamento, nas cartas paulinas. Então, para eles, isso aqui ainda é realidade, para o judeu, para o judaísmo. Por isso que judeu, a gente tem que ser evangelizado. Não tem tarefa para isso. Né? Que assim, os anjos eles queriam ministrar o evangelho, mas ao homem foi dada a incumbência de evangelizar, de levar o evangelho, não é isso? É uma tarefa do homem, não é do anjo. Estão louvando a Deus. Foi em sonho. Foi em sonho. Mas o que são anjos? Lembra da palavra anjo? Mensageiro. Então, eles faziam essa tarefa de levar a mensagem de Deus para os homens. Eles davam recados de Deus. Eles são ministros de Deus. No Antigo Testamento, isso era. Não existia o Espírito Santo na terra. O Espírito Santo era aquela questão da unção, né? Então, o rei era ungido pelo Espírito Santo, simbolizando ali com o óleo, mas o óleo simbolizava o Espírito, dando a credibilidade, dando a autoridade para aquele rei atuar. Então, aqui está falando da tradição judaica, da tradição judaica. E olha só a continuação do texto. Satanás usou estas palavras quando tentou Jesus, em Marcos capítulo 4, 6 e Lucas 4, 10. Olha só que ele falou para Jesus, em outras palavras. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Lembra que Jesus falou, mas se você der a ordem para os seus anjos, ele vai vir para que você não tropece em nenhuma pedra. Então, Satanás usou esse texto na tentação de Jesus. E olha só que interessante. Pisará o leão e a áspide e calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Aqui é aquele que
que ter poder sobre as forças. O rei que venceu a serpente. Quem é o rei que venceu a serpente? Profecia messiânica, irmãos. Lembra-se disso? Que a gente falou sobre profecia messiânica na aula de Cristologia? E a primeira profecia messiânica, a profecia do rei que venceria a serpente, está lá em Gênesis 3, 14 e 15. E por inimizade entre a tua semente e a tua semente, e aquele que vai vencer, né? Vamos ler, para a gente não... Gênesis 3, 14 e 15. Por que o 14? Porque o 14 está falando ali quem é, para quem, né, que Deus está falando. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso? Isto o quê? Enganou o homem. Porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aqui quer dizer o quê? Que Jesus Cristo, ele venceria. Essa aqui é uma profecia messiânica, que Deus iria enviar o Messias para acabar, aniquilar com o poder das trevas, o poder da serpente, que é considerado aqui como Satanás, né? Como o demônio, chefe, como diz o irmão Walter, o chefão, né? Então o chefão destruído, e Jesus Cristo destruiu a morte, destruiu a serpente lá na cruz. Quando Satanás achou que tinha vencido, ao terceiro dia Jesus ressuscitou e vive está, vencendo a morte, para nos dar a vida. Tá bom? Então, quem é que tem o poder sobre todas as forças? É Jesus. Fala aqui do leão. O que é o leão? O leão é o rei da selva, né? O leão é um animal feroz, é o rei das selvas considerado, então é forte. Então, Jesus tem o poder sobre todas as forças, tanto materiais quanto imateriais. Ele acalmou a tempestade. Jesus Cristo fez tanta coisa, curou gente. Olha, então, lembre-se, eu precisei trazer esta pendência da aula anterior, porque eu ainda achei que estava precisando de algo mais, né? Aquela minha resposta foi muito rasa, só falando ali que estava falando sobre Jesus, né? Então, a gente precisava entender o contexto para achar Jesus aqui no texto, né? Achar Jesus. E onde está Jesus aqui? É aquele que tem força, tá bom? É uma profecia aqui messiânica. E a gente viu que aconteceu realmente, que Satanás, ele usou esse texto aqui na tentação de Jesus. E ainda finalizando, versículos 14 ao 16, porque a gente não pode parar ali no 13, tem que ir até o último, tá bom? Que é para ver aquilo que Jesus prometeu, aquele que Deus, né, aquele que confia, e aí encontra uma promessa divina. Porque a mim se apegou com amor. O Altíssimo, Deus, se apegou com amor. E qual é o amor de Deus para mim, para você, para aquele que ama a Deus? Qual é o amor de Deus? João 3,16. Não há amor maior. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu Filho, para nos dar a vida eterna. Todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, a promessa inclui as bênçãos do livramento, exaltação, resposta à oração. Deus responde às nossas orações. Vida longa e vitória. Estas bênçãos e mais outras são prometidas àquele que ama e confia em Deus. Então, ame e confie em Deus. Tá? Ame e confie em Deus. Então, continuando a nossa aula
Então, nós vimos a habitação. Por que eu quis trazer isso aqui nesse contexto, antes de falar da natureza dos anjos? Porque nós entendemos aonde eles habitam, para entender qual é o ofício dos anjos, que nós vamos estudar o ofício dos anjos, aquilo que os anjos fazem, e aqui agora nós vamos ver a natureza dos anjos. Tá ok? A natureza dos anjos. Então, o que eles são? São seres criados. Os anjos são seres criados. Então, Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. O que são? Onde a gente encontra os anjos aqui? Nos principados, né? Potestades, os anjos, visível e invisível. A gente vai ver sobre essa questão também do anjo, qual é a aparência do anjo, essas coisas a gente vai ver aqui. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e a todo o seu exército, e a terra, e tudo o que nela há, os mares, e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos. O exército dos céus te adora. Quem é o exército dos céus? São os anjos que adoram a Deus. Eu estava lendo também num outro material essa semana. Gente, essa semana foi muito intensa para mim. De trabalho, de tarefas a fazer, saindo do shopping 10 horas da noite, sabe? Essa correria toda, chegando 8 horas da manhã, saindo às 10. Mas Deus me deu a oportunidade de estudar e o tempo precioso para estudar esse assunto essa semana. E um material que eu estava lendo, ele fala da forma que Deus criou as coisas e fala dos céus, fala das galáxias. Quantas galáxias nós temos e que o homem tem descoberto? Quantas estrelas, planetas, sóis nesse universo? Tem muito sol no universo, viu? A gente não está... O universo não é somente a Via Láctea, mas tem outras. E Deus habita no terceiro céu. Olha, habita acima de tudo isso. Então ele vê tudo, a grandeza de Deus. E os anjos, eles têm livre acesso a tudo isso. E são muitos, para caber, né? Milhares de milhares, a gente não conseguiu fazer a conta semana passada aqui. Milhares de milhares. Interessante esse texto que eu li no material, num dos comentários, né? Então, Deus fez o céu dos céus. O que é o céu dos céus? É o que está acima, é o terceiro céu, a habitação dele. A habitação da morada de Deus, é o céu do céu. E nós vamos estudar em teologia, na doutrina de Deus, tá? Salmo 148, 2 e 5. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então, o louvor, a forma de estar com Deus é sempre louvor e adoração. Isso é maravilhoso. Poxa vida, essa semana a aula foi muito rápida, hein? Natureza dos anjos. Natureza dos anjos. Então, eles são seres criados e também não são espírito dos mortos, nem seres humanos glorificados. Existem linhas teológicas que acreditam que os anjos são espírito de morto. A pessoa morreu, virou anjo. Quem já ouviu isso? Aí, a gente já ouviu isso. Lembra que eu falei da colonização, da tradição? É bíblico? Não. Então, nem sempre a tradição está conforme a palavra de Deus. Então, por isso que a gente tem que voltar à palavra de Deus. E nem seres glorificados. Hebreus 12, 22 e 23. Hebreus 12, 22 e 23. Mas chegaste no monte Sião
e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, aqui em Hebreus está separando cada um no seu lugar. Os anjos, a igreja, né? Os espíritos dos justos, né? Que são aperfeiçoados. Também, além de ser seres criados, não espírito dos mortos e nem seres humanos glorificados, eles são seres espirituais. Os anjos, eles são seres espirituais. Hebreus 1, 13 e 14 e Salmo 104, 4. Hebreus 1, 13 a 14 diz o seguinte: e a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés? Não são porventuras todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Espíritos ministradores. Não está falando aqui que é guardião, mas Deus, ele entrega a missão para fazer o que quiser. O Hermes me falou um negócio que é interessante, né? A Bíblia não fala de anjo da guarda, mas se Deus quiser enviar anjo, ele envia. Mas a Bíblia não fala que ele faz isso. Mas se ele quiser enviar, porque eles são espíritos ministradores. Eles obedecem. O que é ministro? Vocês sabem o que é a palavra ministro? Na sua origem, ministros são aqueles caras que ficavam lá no sótão do navio com o remo, fazendo isso aqui, ó, com os remos. Aqueles são ministros. E o que o ministro faz? Simplesmente eles são a força para a coisa acontecer, para a coisa andar. Quem são os ministros do Evangelho? Aqueles que fazem com que o Evangelho se propague. Então todos nós podemos ser ministros do Evangelho. Entende? Palavras que muitas vezes a gente não sabe a origem, não sabe por que está ali. E é isso, ministro simplesmente é aquele que faz a coisa acontecer. Tá? E alguém manda. Então, por exemplo, lá embaixo ficava um cara dando o comando para os ministros remarem ao mesmo tempo. Por quê? Se cada remo for numa situação, num momento diferente, o que vai acontecer com o barco? Ele vai ficar ali. Não vai entender nada, o comando. Por isso que tem que ser. Quem aqui já andou de barco a remo aqui? Olha, só os experientes. Só os experientes. Eu andei com um barco a remo lá na represa. Lá na represa. Lá em São Bernardo, eu esqueci o nome da represa. E aí a gente foi com os jovens, né, na época. Então vamos fazer um passeio com jovens, e aí lá você podia alugar o pedalinho, né? O caiaque também, porque o caiaque, se você ficar remando só de um lado, o caiaque vai ficar virando. Então você tem que ir aqui, 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 aqui. Então tem que ter uma sincronização. E quem é que faz essa sincronização? No caso do barco, das naus, era um cara que falava, vai. Então ele batia o tempo, é igual a bateria, que dá o tempo da música. Tá? É igual a bateria, dá o tempo da música, a percussão dá o tempo da música. Então é a mesma coisa. Então Deus é esse que comanda os anjos. É esse que comanda os anjos. São seres espirituais, a gente viu, e embora sejam seres espirituais, algumas vezes eles aparecem aos homens em forma humana e visível e em sonhos. Mas olha os textos. No Antigo Testamento, tá? A gente não vai encontrar isso no Novo Testamento, tá bom? Então, nós temos que entender isso e dividir os tempos. Nós somos dispensionalistas, pré-tribulacionistas, dispensionalistas. Então, na dispensão da graça da igreja, o anjo não trabalha. O anjo está esperando a ordem de Deus para vir atuar na humanidade na tribulação. Na tribulação a gente vai encontrar a atitude dos anjos, a ação dos anjos, inclusive a gente vai ver em Apocalipse. A gente estudou isso em escatologia. E os anjos vão trabalhar na tribulação. E a igreja não estará aqui. Entende?
Então é uma questão de lógica. É uma questão de lógica, tá? A gente, semana que vem, vamos continuar a natureza dos anjos, né? Então vamos só ler aqui para encerrar, enquanto o pessoal do louvor está chegando aí. Mateus 1:20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, olha lá o sonho de José, Carlão. Um anjo do Senhor apareceu a José, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Não é de homem nenhum, é do Espírito Santo. E José entendeu isso e não largou Maria. Mas ele estava doido para largar, a gente sabe da história, porque a traição, a punição era a pena de morte, de apedrejamento. Se José denunciasse Maria, que Maria estava grávida e não era dele, ela ia morrer apedrejada. E aí ele pensou, vou fugir, porque aí o que acontece? Eu fugindo, é como se eu tivesse deixado ela grávida aqui. E aí ela não vai morrer. E aí veja um anjo e fala, não, não largue ela, fique com ela, porque o que está nela é do Espírito Santo. Mostraria também. Uhum. Sim, a gente pode contextualizar aqui, parafrasear, né? E a gente vê que o anjo trabalhava. O anjo trabalhava, ele tinha a ação no Antigo Testamento. Tá? E o Salmo 91 está onde? No Antigo Testamento. Tá? No Antigo Testamento. É um perigo a gente pegar e se apropriar das coisas do Antigo Testamento para a igreja. É um perigo. Tá? E Daniel 9:21 para a gente encerrar. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício à tarde. Aqui está falando do anjo que apareceu a ele. Então, Deus abençoe. Semana que vem, nós vamos continuar a natureza dos anjos. Que Deus abençoe.